Observem esta imagem. Este é o primeiro dia de aula de um aluno autista. Vejam que ele tenta ir atrás da mãe para que ele possa voltar para casa. Neste momento, peço para que a mãe dê um comando verbal para ele e diga que ele fique tranquilo, observe o quadro de rotina, que lá constará o horário em que a mãe voltará buscá-lo. Neste momento, a criança deve ter o quadro de rotina já com os seus horários e os pais devem ter trabalhado este aspecto com ele em casa, antecipando os eventos. Isto ainda não quer dizer que a criança terá uma adequação tranquila já nos primeiros dias. Portanto, algumas manobras são feitas. Reduzimos o tempo de permanência da criança na escola até que ela vá se adaptando melhor. E estes horários vão sendo acordados entre os pais e a equipe pedagógica por meio da ficha de comunicação. A mãe deu o comando verbal para que a criança entrasse e ficasse tranquila e, conforme constava no quadro de rotina, às 14 horas a mãe voltaria buscá-lo. Este foi o comando verbal. Lembrando que a professora de apoio deve ter um quadro de rotina da criança miniatura que estará preso no pescoço para que a criança possa visualizar que horas são, qual é o horário certo para cada atividade e qual o horário que a mãe voltará a buscá-lo. Por este fator, neste momento se faz necessário que a criança tenha uma pochete, tenha um cronômetro e um relógio digital para observar qual é a hora certa para cada atividade. Observem que neste momento o aluno começa a buscar rotas para tentar fugir da escola. Mostra-se rebelde, tenta bater na professora de apoio e se atentem à terminologia que eu estou utilizando. Quando ele tenta manifestar um comportamento agressivo contra a professora de apoio, eu uso a terminologia errado. Com as crianças autistas, nós utilizamos dois termos predominantemente. É certo ou é errado? Em outro momento, explicarei o porquê. Por este fator, a mãe começa antecipadamente um trabalho com os quadros de comportamentos certos e comportamentos errados. Os pais trabalham com estes quadros de comportamentos certos e errados colados nas paredes de casa antes do início do ano letivo. E a equipe escolar dá continuidade tendo também os quadros de comportamentos certos e errados colados nas paredes das salas de aula. É bom lembrar que não basta apenas colar os quadros de comportamentos certos e errados nas paredes. Antes de tudo, é necessário mostrar cada figura para as crianças em sala de aula, explicando quais são aquelas ilustrações e os seus significados correspondentes. Os comportamentos errados não devem ser praticados na escola. Antes ainda de explicar estes comportamentos, o professor deve explicar as simbologias que estão associados ao sinal de joia e os comportamentos errados associados ao X. Em seguida, explica para as crianças tais simbologias. Observem, crianças, que nas ilustrações onde tem os comportamentos errados, tem um X. E X aqui aponta-nos que estes comportamentos não devem ser praticados. São errados. Bem, ao ir interagindo com um aluno, eu percebi que ele tinha a estereotipia de fibrilar
pedaços de papéis. À medida que eu descubro esta estereotipia, eu descubro a via de acesso que a criança me dará. Por este fator, é importante conhecermos as estereotipias, pois as utilizamos como um processo de identificação com a criança. Praticaremos as mesmas estereotipias de uma maneira muito divertida. Outra questão é que praticamos também, para com a criança, o sentimento de aceitação, uma vez que, quando professores e os familiares percebem comportamentos repetidos, tentam refreá-los, pará-los, dizendo para a criança: pare de fazer isto. Nós temos que ter a compreensão de que a criança buscará uma autorregulação diante de tantos estressores que a escola pode oferecer. Além desta autorregulação, estes comportamentos são extremamente prazerosos. Então, utilizamos um estímulo prazeroso para ajudar a criança a lidar com os estímulos aversivos que podem existir na escola. Quando utilizamos as estereotipias como vias de acesso até a criança, praticamos o senso de identificação, aceitação, amor incondicional, fazendo com que a criança possa ressignificar a escola. O aluno apresentava a estereotipia de recortar com as próprias mãos plásticos compridos, papéis. Desta forma, peguei uma varinha que sempre carrego comigo, pois sei que as crianças gostam de objetos cilíndricos, pontiagudos e compridos. Amarrei um papel comprido na ponta e o convidei para apostarmos corrida. Utilizei a estereotipia preferida da criança para trazê-lo para mim. A Cris está orientando a mãe para fazer a questão do comando verbal que já ensinou a mãe. Então a mãe fez e está saindo. E ele não aceita o comando verbal da mãe diante da psicóloga e da professora de apoio. Vai apertar o negócio. Tá, então vem aqui. Vai brincar. Pois para eu. Pega um papel grandão, aquele lá, ó. Tá vendo como ele escuta? De interesse dele. É. Eu tô filmando, quem vai ganhar? Vai lá, no portão. Eu acho que a Cris vai ganhar, porque o dela é maior. 1, 2,